Olá, testando. Vamos testar aí para poder iniciar a nossa live de hoje. Vamos testar aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Ouvindo bem? Ó, a doutora Jane Matias. Bom dia, bom dia. Eu vou iniciar a live no horário. Já foi sinalizado aqui, estou ouvindo bem. Ok. Vamos ver aqui quem está. Isso, a Cris entrou. Então eu vou iniciar a live, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A live de hoje ficará gravada aqui no Insta, para acesso de todos que não puderem assistir conosco hoje. Hoje é um feriadinho gostoso, né? Final de semana prolongado, então muita gente já tem seus compromissos, né? Muitas pessoas. Mas eu vou começar a live, gente. Primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Cris Fernandes, para quem não me conhece. Eu sou formada há 25 anos pela UF em Design de Interior e entre várias extensões que eu fiz durante a minha carreira profissional estão a integração sensorial e arte-terapia, com foco em desenho e pintura. Eu atuo como professora de desenho aqui em Uberlândia também, né? Então, eu fiz uma live esses dias atrás e mencionei, né, nessa live sobre as dificuldades que algumas pessoas têm em se expressar verbalmente. E seja por um trauma, seja por um fator emocional, né, que o impede e que diante da vida isso prejudica muito na parte social, né, no trabalho ou se for criança numa escola, né? E eu falei também sobre um pouquinho dos recursos que a arte traz para auxiliar nesse processo, né, de tratamento desses traumas, dessa forma de expressão, né? E porque a arte consegue trazer do inconsciente para o consciente e ali a gente consegue identificar o fator que está atrapalhando, né? E ressignificar aquela situação para uma vida mental mais saudável, né? Para trabalhar aí um viver mais saudável. O tema de hoje, gente, nessa live, aproveitando aí o Abril Azul, né? Hoje eu tô até de azul, né? Que é o mês da conscientização do autismo. Nós escolhemos para demonstrar as dificuldades que o autista tem em se expressar verbalmente, né? E como que é o cotidiano de um autista, seja ele criança ou adulto, né? E o que eu queria trazer é principalmente o que as mães reportam até a mim, né? Me procuram para falar sobre as suas angústias em o momento que ele tem o diagnóstico, elas têm o diagnóstico, né? A família, assim por um todo, e quais são os processos que isso muda na vida dela, como que é feito, né? E para falar sobre isso hoje, eu trouxe aqui para conversar com a gente a Cris Pirier, que é uma mãe lindona, né? E eu vou chamar ela aqui. Vamos chamar a Cris. E convite aí, Cris, para entrar. Vamos esperar ela entrar. Oi, Oi, Cris, tudo bem? bom Bom dia. dia, tudo bem? E Tô você? ótima. E muito feliz por você estar aqui Bom comigo. dia. Ah, obrigada, Cris. Obrigada, gente, por estar assistindo aqui essa live aqui com a gente, né? Num feriadinho É, gostoso. Obrigada por estarem aqui junto com a gente, falando de um assunto tão e é bacana. mesmo importante, né, Cris? Então, gente, eu vou deixar a Cris se É, apresentar, falar sobre a profissão dela, falar como que é o cotidiano dela, falar um pouquinho sobre como que foi o pré-diagnóstico, né, como que era a vida antes do diagnóstico e agora como que ela lida, né, com o autismo em família, né? Ela vai falar um pouquinho sobre isso, porque ela é uma mãe que trabalha, né, uma mãe que se identifica com muitas outras é, aí.
Vamos lá, Cris, então. Exato. Bom, pessoal, eu sou a Cristina, né? Eu moro aqui em Uberlândia há 2 anos, mais ou menos, e sou mãe de 2 crianças, uma neuroatípica, que é o Lucas, que ele pertence ao transtorno do espectro autista, né? De nível 1 de suporte. Então, é aquele nível que não precisa de tanto apoio assim, tanto suporte, mas tem algumas tarefas do cotidiano que ele precisa dessa ajuda, né? Então, para que ele se desenvolva ao longo da vida dele, ele se torne um adulto independente e tudo mais. E a Júlia, que é aluna da Cris, que tem 9 anos, e é uma neurotípica, né? Então, a gente chama aqui, né, de neuroatípica e neurotípico, né? Então, são 2 crianças que me completam, assim, cada um com seus desafios, né? Mas eu fui mãe um pouquinho mais tarde também. E depois que eu virei mãe, eu me dediquei aí um tempão da vida deles só para eles, né? Um tempo da minha vida só para eles, na verdade. E foi muito importante, assim, eu estar presente na vida dos dois, né? Desde a primeira infância. Foi uma oportunidade que eu tive, mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, né? Então, eu sou formada em marketing e gastronomia também. Então, independente de estar trabalhando depois que eu virei mãe, eu tinha aí algumas tarefas que eu tinha que desenvolver e ficava muito perto do Lucas e da Júlia, né, desde pequenos. E no caso do Lucas, assim, pegando esse gancho que a Cris falou, né, assim, eu acompanhei muito de perto o desenvolvimento dele, né? Então, oi, Lala! Bom dia, Lala! Saudade! Bom dia! Então, eu tive essa oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dos dois, né? E o Lucas, sendo mais velho, o primeiro, na verdade, né? A gente, como mãe e pai também, a gente fica muito em cima, né, daquela criança. A gente coloca ali as nossas expectativas em cima daquela criança, né, do primeiro filho. E aí a gente começa a perceber, né, Cris, assim, a gente tem os amiguinhos e é inevitável que a gente comece a comparar e olhar para o indivíduo, né, ali que está crescendo na sua frente e perceber que tem algumas coisas que não estavam se encaixando, né? E comigo isso sempre foi muito tranquilo, né? Não, ok, ele está se desenvolvendo, vamos esperar, vamos acompanhar. E foi assim, né? Então, o Lucas, ele foi uma gestação normal, ele nasceu de cesárea, mas de 38 semanas. Então, tinha algum neurodesenvolvimento inicial que a gente sabia que era o esperado daquela criança com 38, que nasceu de 38 semanas, né? E a gente seguiu acompanhando. Quando a gente percebeu que ele não falava muito cedo, né? Assim, dentro do travo ali, né? Exato. Como a gente percebeu que a fala dele estava tardia, a gente levantou uma antena um pouquinho, um flag, né? Assim, ok, ele não tá falando ainda, e aí ele começou a ir na escolinha com 2 anos e pouco, e ele falava muito pouco. Então, foi o primeiro flag, assim, que a gente... que realmente eu pensei, acho que a gente tem que analisar um pouco melhor, né? Acho que a gente tem que ter um acompanhamento um pouco mais de perto. Mas, com as escolas e com o pediatra, eles, em nenhum momento, eles falaram pra gente assim, olha, sim, tem alguma coisa, porque é muito difícil você fazer um diagnóstico muito cedo, né? Então, assim, é difícil, mas tem todos os recursos, né? Existem todos os recursos para que o diagnóstico seja feito cedo. Então, para mim, foi o desenvolvimento do Lucas ao longo da primeira infância que foram dando sinais de que a gente deveria acompanhá-lo mais de perto e cavocar
mesmo e cavocar até a gente Então, encontrar você a não causa teve raiz. nenhum E especialista, tipo assim, um professor, algum orientador que te falasse, ô, Cris, quem sabe deve investigar, está acontecendo assim na sala, ele está mais assim, se comporta mais assado. Será bom investigar? Ninguém te deu essa orientação? eu tive essa orientação, nós tivemos essa orientação quando ele foi Ah, para a tá. alfabetização. Que bom. Quando ele chegou na alfabetização, nós tivemos essa orientação, né? A gente morava em São Paulo e na escola a orientadora veio conversar com a gente porque o Lucas sempre foi uma criança super criativa. Né? Ele é uma criança super criativa. Então, você sabe, né, Cris? Então, ele usa desse artifício da criatividade, ele usava desse artifício da criatividade quando ele era mais novo, para ele conseguir se comunicar de uma forma mais eficaz ali, né? Mais eficiente. Então, quando ele começou na alfabetização, ele começou na alfabetização com 5 anos e meio, mais ou menos. Aí a gente começou a notar que realmente a gente precisava investigar a fundo com um neuropediatra, com uma psicóloga que fazia uma terapia comportamental, o que é que estava acontecendo, né? E aí, uma das coisas que a orientadora da escola conversou com a gente e que eu nunca tinha escutado falar e que eu acho que eu não sei se as pessoas que estão escutando a gente aqui sabem ou já ouviram falar, a gente teve que fazer um teste com o Lucas de processamento auditivo central. Eu não conhecia esse... O pessoal chama de PAC, né? PAC, exato. Exato. Mas eu nunca tinha escutado falar. Né? Então, assim, para mim foi... Aí eu fui pesquisar o que era o PAC e quais eram os impactos de quem tinha esse déficit do processamento auditivo central, né? E aí nós fomos fazer esse teste e deu realmente uma alteração muito grande nesse exame do Lucas. E aí nós conversamos com a fono, né? Então ele fez um processo de um tempão com uma fono para minimizar aí os impactos desse déficit, porque tem um impacto na escrita e na fala também, né? Então, a gente começou por aí. Então, foi o primeiro check assim, que a gente fez quando a gente começou a fazer a avaliação do Lucas e a gente percebeu que tinha um impacto no cotidiano dele, né? Então, esse déficit estava atrapalhando a alfabetização dele. E dali, a gente partiu para o neuropediatra e não foi um só, foram alguns que a gente passou. E com a terapeuta comportamental, né? Então, porque tudo isso, no fundo, no final, né, impacta o comportamento dele na sociedade, né? Então, e uma das coisas que me chamava muita atenção no Lucas, desde que ele era pequeno, ele se sentia incomodado com algumas coisas do comportamento dele ou algumas deficiências ou atrasos que ele tinha e ele percebia isso nele. Então, por exemplo, o Lucas é uma criança que não escreve com letra cursiva, né? Então, quando ele começou na alfabetização, junto com a fono, junto com a terapeuta, junto com o neuro, ele trazia para esses encontros esses incômodos, né? Então, mãe, mas por que eu não consigo escrever com letra cursiva? Por que eu não consigo, por que o meu português é tão difícil? Por que o português é tão difícil para mim? E o inglês não? O inglês para ele falar é um muito pouquinho fácil. sobre isso, e aproveitando que você colocou, porque é uma característica também deles terem, ser especializados, digamos assim, ter mais facilidade em um tipo de matéria que em outra, né? Tem gente que tem muita dificuldade na matemática. Por que a matemática é impossível para mim? Por que, às vezes, aí no caso dele é o português, né? E ele é super excelente em outras matérias. Matemática, por exemplo, lógico, inglês, por exemplo. Então, ele é realmente, assim, além da curva, assim, nessas duas matérias. E ele também não entendia o porquê, né?
E junto com ele, nós como pais, mães, enfim, a gente também passa por essa angústia, né? Porque a gente vê na criança essa angústia. No caso do Lucas, ele sabia identificar essa angústia, né? Então, e ele falava isso pra gente. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? E aí a gente conversou com ele, e isso aconteceu ao longo de uns 3 a 4 anos. É longo, né? É muito longo para acreditar um diagnóstico. Longo. No caso do Lucas foi muito longo porque ele tinha algumas pinceladas de outras neuroatipicidades, né? Então, por exemplo, o TDAH, né? Então, o TDAH, o PAC, né? O déficit do processamento auditivo central, o déficit de linguagem como um todo. Então, foram uns 4 anos entre o início dessa descoberta, né? Dessa exploração, na verdade, o início dessa exploração até a descoberta. E aí isso é penoso para ele, né? Para quem está passando por essa exploração, é penoso, assim, porque eles precisam... Exato. E aí chegou num dado momento que ficou muito evidente algumas dificuldades, quando entrou a pandemia, por exemplo, e ele passou a ter aulas online. Então, aí a gente teve muita dificuldade. Isso. E aí, nesse processo todo, eu não estava trabalhando ainda, né? Então, eu pude acompanhar o Lucas, eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo muito de perto, né? Então, eu estava o tempo todo. E não é todo mundo que tem essa oportunidade. E eu acho que para as pessoas que não têm essa oportunidade, é importante buscar uma rede de apoio, seja ela qual for. O bom sabe? Que você foi tranquila nisso, né? Enquanto mãe, poxa, ele tem mesmo algo que eu preciso auxiliar. Tem mãe que nega, né? Passa pela casa e fala, não. Essa semana mesmo, após eu fazer o post da nossa live, uma pessoa me procurou. Ela falou, Cris, eu tenho uma amiga cujo o filho tem algumas, né, características, só que eu não tenho coragem de falar porque a mãe se nega a investigar, a mãe se nega a perceber. Então, eu falei, ela me perguntou como agir, né? É difícil responder, né? Porque é o momento daquela mãe, né? Daquela mãe não compreender. Às vezes ela não ficou tanto tempo quanto você com o filho, então ela não percebe, né? Porque às vezes a dedicação dela é o trabalho, a jornada de trabalho é maior, né? Uma criança ser cuidada por outra pessoa, né? Pela necessidade, enfim. Cris, eu acho muito difícil, independente se a mãe, o pai trabalha ou não trabalha, ou está perto o tempo todo ou não está, eu acho muito difícil a pessoa que convive, principalmente a mãe e o pai, porque aí vem uma coisa de dentro da gente, sabe? Vem uma coisa, um instinto mesmo. E aí eu vou falar de mãe mesmo, tá? Eu acho assim, eu vejo o instinto materno é uma coisa inacreditável, assim. E eu acho muito difícil a pessoa não perceber que tem alguma coisa. Só que o processo de exploração dessa alguma coisa, ele não é simples, né? Ele demanda recurso financeiro, ele demanda recurso de tempo, ele demanda recurso de foco. Então, ele não é um processo fácil, sabe? Mas o que eu acho, se eu puder passar alguma coisa aqui em relação a isso, para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que vão ver ainda essa live, todo esse processo vale a pena. Porque quando você fecha o olho, você tem que pensar que você está impactando a vida de um outro ser humano. Então, o quanto antes desse diagnóstico acontecer e o quanto antes as pessoas que estão o dia a dia com essa criança aceitar esse diagnóstico, e dependendo do nível do autismo da criança, ela aceitar esse diagnóstico também, que isso é um ponto importante, que mudou muito, né? Assim, o pós-diagnóstico do Lucas. É fundamental, assim. Porque a negação, quando a gente fecha o olho para o que está acontecendo, a gente tem que pensar que tem um outro ser humano que está sendo impactado.
sabe? Então, se eu puder deixar um recado em relação a isso, eu acho que é isso, assim. Não tenha medo de abrir o olho. Não tenham medo de, de olhar a realidade que seu filho ou a sua filha está passando. Porque quanto antes vocês fizerem isso, antes a vida dessa criança vai ser impactada de uma forma positiva. Porque daí a atuação em cima desse diagnóstico vai ser muito mais assertiva. Eu falo, eu tenho, né, na família também, e quando foi descoberto, assim, quando foi fechado o diagnóstico, a minha irmã sofreu muito, né, assim, no sentido, poxa, né, só agora a gente está percebendo, que coisa ruim, né, que passou tanto tempo, a gente podia ter auxiliado melhor, né. E eu falo, agora não é o momento do sofrimento, agora é o momento do alívio, porque daqui para frente vai saber conduzir, vai ficar mais confortável para ela, né, tanto para os pais quanto para a criança, né, a condução da vida, porque a criança também sofria, porque ela não conseguia se adaptar à sociedade, né? Às vezes no encontro de família, por causa do barulho, às vezes no encontro de família por conta que ela não conseguia brincar das mesmas coisas que as outras crianças, enfim. Ela sofria, né? Ao modo dela. Eu vou pegar o gancho aqui da doutora Aline, que ela escreveu aqui no chat. E é muito também. Tem muitos adultos têm comportamento de autista e que nunca foram diagnosticados, né? Por N razões, né? E eu não falo nem só do autismo, eu falo de qualquer outra questão neuroatípica, né? Por exemplo, eu nunca fui diagnosticada jovem, mas há pouco tempo eu fui diagnosticada com o TDAH. Por quê? Porque eu voltei a trabalhar no ano passado e as coisas começaram a... eu percebi alguns comportamentos no meu dia a dia que me incomodavam muito e eu não sabia também o porquê que aquilo estava acontecendo. E aí, quando eu voltei a trabalhar e tive que conciliar minha rotina de casa com as crianças, o trabalho e tudo mais, eu percebi que não dava, que tinha alguma coisa que precisava, que eu não estava conseguindo. E aí eu fui buscar ajuda, né? Então, eu acho que é isso, assim, tem muito adulto que tem alguma questão neuroatípica e que também nunca foi diagnosticado. Não tinha, né? assim, né, tantos recursos científicos, né, que comprovasse isso, e nem acesso, né, de informações, né? Então, é muito normal mesmo ter uma população muito grande que não foi diagnosticada ainda, né? Isso é verdade. Sim. Né? E muda, a nossa vida muda, né? Falando um pouquinho agora do pós-diagnóstico, Cris. A nossa vida muda depois do diagnóstico. Né? A vida do Lucas mudou, sei lá, 180 graus, assim, depois do diagnóstico. Porque ele passou a se entender melhor. Quando a gente entender as coisas que acontecem e a gente começa a entender o nosso potencial e as nossas limitações também, a gente vive melhor, a gente vive mais tranquila e sem tanta ansiedade, sem tanta angústia. E no caso do Lucas, o diagnóstico efetivamente foi fechado há 1 ano e 2021. O diagnóstico dele foi fechado, né? Então, o Lucas tinha 8 anos, né? 7 para 8 anos. E o processo desse diagnóstico, além de todos esses acompanhamentos com neuro, com terapeuta, o que foi fundamental no caso do Lucas foi a neuroavaliação. É uma avaliação escrita, na verdade. Agora me fugiu o nome, gente, da avaliação. É uma avaliação que tem uma neuropsicóloga que aplica essa avaliação, e é uma avaliação 360 graus. Então, ela vê o cognitivo, ela vê o sensorial, ela vê a parte das emoções, e aí, com essa avaliação, existem algumas tabelas, né, um ranking, onde existe uma pontuação, e são
escritas, avaliações de cálculo e de Ela está raciocínio colocando lógico, uma avaliação avaliações neuropsicológica, é isso. neuropsicológicas. Obrigada. Isso, exato. Desculpa, gente. Obrigada. E tinha me fugido aqui a palavra, mas é isso, assim. No caso do Lucas foi fundamental ele ter feito essa avaliação. Mas ele não chegou a fazer. Eu já ouvi, por exemplo, crianças que passaram por exames clínicos, né? Assim, e para ajudar a fechar o diagnóstico. No caso do Lucas, não foi preciso. A gente fez a avaliação psicológica e o diagnóstico dele foi fechado com de 7 anos e meio para 8 anos, né? E aí com uma neuro aqui de Uberlândia. Né? Então, e a vida dele depois disso mudou muito, gente. Mudou demais, assim, porque ele realmente passou a entender o que E a acontecia com ele. escola passa a dar mais apoio, E a gente... né? Porque aí a escola muda também. Eu fiz uma extensão no processo transdisciplinar de escolaridade, onde as professoras também têm uma dificuldade, elas também não foram preparadas no magistério, não foi preparado na pedagogia para essa prioridade, né? Que nós estamos vivendo agora com tantos neuroatípicos, né? Então, nesse momento, a gente percebe que está em falta disso, né, no nosso mercado escolar aí, o pessoal está preparado para isso, né? Mas as escolas já estão se preparando, e quando vem esse relatório, né, esse diagnóstico, eles têm que fazer um atendimento melhor, então a criança convive melhor na escola, né? O diagnóstico, ele auxilia muito a família a conseguir benefícios para essa criança, né? Na escola, por exemplo, como você citou, né? Então, é uma chancela mesmo. Né? Então, direito por lei que esse autista tem. E ele só consegue com esse diagnóstico, né? Então, com esse documento, eu vou chamar assim, tá? Com essa documentação. Então, no caso do Lucas, ajudou demais ele a se entender e a entender as limitações que ele tinha com determinados assuntos, ele começou a entender alguns comportamentos. A gente começou a entender que as dificuldades que ele tinha não era preguiça, não era mania, não era... Exato. E no caso do Lucas, a rotina para ele, no caso da maioria dos autistas, uma rotina pré-estabelecida é fundamental. E ele saber com antecedência as coisas que vão acontecer, principalmente quando sai muito fora da rotina dele. Outras mães, né? Também tentar trabalhar isso, anteceder, né? Para a criança. Anteceder é proteger, dependendo, né? Porque às vezes é um gatilho para uma crise sensorial, sabe? Então, eu acho que foi muito isso que mudou, assim, principalmente quando começou a ter atividades específicas focadas no desenvolvimento dele, que estão ajudando ele a se desenvolver hoje melhor. Ele faz o quê? Né? Ele faz uma neuro ou não? Ele acompanha com a terapeuta comportamental ainda? O Lucas hoje ele tem a oportunidade de ter uma equipe multidisciplinar. Né? Então, hoje tem uma neuropediatra que faz um acompanhamento nele de 6 em 6 meses. A gente tem a psicóloga, né? E a questão dos sentimentos e dele entender coisas que passam ali dentro dele é importante. Esse acompanhamento socioemocional, né? É importante. Ele tem uma pedagoga que faz um acompanhamento focado na parte pedagógica ali da escola.
E uma profissional que faz muita diferença no caso do Lucas é a AT. A AT é uma acompanhante terapêutica, né? Então, a gente percebeu que uma das maiores dificuldades do Lucas é em relação à questão sociocomportamental. Então, e aos desafios que o cotidiano coloca na frente dele. Então, pra gente, por exemplo, nós somos neurotípicas, por exemplo, né? Eu tô falando por mim aqui, pela Cris aqui, andar na rua é uma situação normal, né? Andar na rua é uma situação normal pra gente. E para alguns autistas, é uma situação cotidiana. Vamos esclarecer, né? Mais ainda. Andar na rua é uma situação normal com todos os seus desafios da rua. Barulho de buzina, os confrontos que a gente tem de rua, né? Exato. Para nós, exato, né? Então, falando do Lucas especialmente, o andar na rua, ele se torna um esforço. Porque ele precisa prestar atenção nos sons, ele tem a movimentação da rua, então os desafios que para ele são visuais também. Então, existe ali um monte de coisa que ele presta atenção e que tira o foco dele em cruzar uma rua, por exemplo. Então, é um esforço, né? É um esforço que ele faz ali. E torna cansativo. Então, qualquer passeio para ele, onde ele tem que andar a pé na rua, por exemplo, é um esforço, né? Então, isso é uma terapia que a Mônica, que é a nossa acompanhante terapêutica, faz com ele. Ele sai muito na rua, eles passeiam bastante. E porque com a intervenção dela, ele consegue entender e criar mecanismos sozinho para poder andar na rua. Eu não sabia que tinha esse recurso como acompanhante para socialização. Porque muitas pessoas que eu conheço ficam mais isoladas por essa dificuldade de integração mesmo sensorial, né? Eu estou trabalhando bem nessa parte agora e eu vejo, né, tanto em relatos de estudos, né, que a gente tem, né, comprovação, mas como comentários, né, de pessoas assim, que se isolam porque, não vou levar porque lá no barzinho faz muito barulho, não vou levar na festa do primo porque lá vai ter outras crianças que não o conhecem, não vai compreender. Então, é assim por diante. E eu não sabia desse acompanhamento. Olha que riqueza, né, de opção que você está dando enquanto recurso, que às vezes as mães não sabem. Exato. E eu também não sabia, né? Eu também não sabia. Então, eu conheci esse recurso aqui em Uberlândia. Então, está sendo muito bacana essa experiência, sabe? Para o Lucas, principalmente, porque todos os estímulos que estão ali presentes no dia a dia, para um autista, pode ser um gatilho para uma crise, sabe? Porque eles entendem aquilo como um super estímulo, né? Seja o toque da roupa, seja o som, seja o andar, o esbarrar, o ter muitas pessoas ali perto dele ao redor. Então, tudo aquilo vira um super estímulo, né? E esses super estímulos acabam sendo, às vezes, gatilhos para crises, né? Então, essa acompanhante terapêutica ela tem vários mecanismos e que ajudam ele, né? Essa criança a saber lidar com tudo isso. Isso é bem legal, porque você falou sobre essa questão de prestar muita atenção, né? A gente sabe que uma das características do autista é essa questão que eles não têm facilidade na expressão verbal, mas que as expressões faciais nossas e as nossas linguagens corporal, eles também não conseguem fazer uma leitura das nossas, por exemplo, a gente vai fazer, de repente, uma colocação dupla, né? Assim, está chovendo, fala assim, nossa, mas o sol hoje, né? Assim, uma coisa totalmente contrária, eles não conseguem, eles entendem muito literal. Porém, eles têm uma capacidade assim, extraordinária visualmente, né? De pensar visualmente. Tem hora que eu penso que quando a gente fala com eles vão desenhando tudo aquilo que a gente está falando na cabeça, por isso que formata a informação através das imagens, né? E consegue
sei, né? Fazem. Eu acho que é bem isso. Por isso que o sistema ABA, né, É. ajuda eles bastante, porque é só informação visual. Então, é claro que o Lucas está no nível 1, né, de Nível suporte. 1 de suporte. E os outros têm mais comprometimentos ainda, né, que a gente sabe que às vezes um barulho de uma buzina não só starta o gatilho aí para uma crise, mas que vai atrapalhar muita coisa para ele, né, o pós-crise. Então, assim, a gente acha que exagero, porque a vida lá fora não vai deixar de ser como é, barulhos, sei lá, estímulos, e a gente mãe não vai conseguir sempre proteger eles de tudo isso. Então, o que a gente tem que fazer? Como você está falando, prepará-los, né, para lidar com isso aí. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Acho que todo esse esforço, porque realmente não é fácil, é para prepará-los para ter uma vida adulta com autonomia, sabe? É isso aí, é a autonomia. Então, Cris, assim, pegando um pouquinho dessa parte da expressão dele, né? Você percebeu que ele era muito de desenhar, né? Você falou que ele expressava muito era mais fácil para ele fazer essas colocações. Quando você me mostrou aquele desenho dele, eu fiquei assim, encantada com a clareza que ele colocou a situação que ele estava sentindo. Porque a dificuldade de não expressar verbalmente, às vezes também tem a dificuldade de se expressar através de um outro recurso, seja pela escrita, seja pelo desenho, igual o Lucas tinha a facilidade do desenho. Né? E o meu foco na arte terapia é o desenho, eu percebo que ele alivia muita coisa. Como terapeuta, a gente tem que saber identificar o que ele está querendo dizer, porque às vezes ele não sabe, né? Ele tem que sair do inconsciente, trazer para o consciente para tentar lidar com aquilo ali e trabalhar aquilo para ele viver melhor, né? Como você, assim, você falou um pouquinho que você conseguiu ver que se expressava através de desenho. E hoje em dia, por exemplo, na escola, ele chega para você, fala alguma coisa que ele teve dificuldade ou ele ainda desenha bastante, ele consegue, sabe, se aliviar com aquilo ali? Uhum. O Lucas, ele passou a saber se expressar muito bem, principalmente com sentimentos que ele tem. Ele define muito bem o sentimento que ele tem. Hoje, mas ele vive sem um caderno de desenho, né? Porque a sensação que eu tenho que ele faz para mim é que ele precisa tirar a cabecinha dele, não para de pensar. E ele precisa fazer um das informações que estão na cabeça dele para ele se sentir mais tranquilo. E uma das coisas que tranquiliza ele nesse sentido é o desenho. Então, o Lucas hoje ele não faz nenhum tipo de arte terapia, mas ele usa o desenho hoje para colocar no papel os incômodos que ele tem, principalmente quando ele vai ou quando ele se sente angustiado por alguma razão. Ele sabe que ele está angustiado, mas ele sabe explicar o porquê que ele está com aquela angústia. Né? Vamos ver se dá certo, né? Então, uma das coisas que o Lucas fala para mim é que toda vez que ele está dormindo, ele se sente observado, né? E a cabecinha dele fica ali trabalhando e ele sente que tem alguém ali sendo observado, ou quando ele está num ambiente onde outras crianças ou adultos veem que ele é uma criança diferente, né? Então ele sabe se expressar, ele fala desse jeito: mãe, eu sinto que às vezes aquela pessoa está me olhando porque eu tive algum comportamento diferente e aquilo chamou a atenção daquela pessoa. E eu me sinto mal. Só que aí para fazer o download disso no papel, sabe? Para aliviar ele. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O desenho que ela me mostrou, gente, eu achei muito claro, acho que para todo mundo. Então, fala, Cris. É a sensação que ele está tendo. Então, esse é ele, e esse é a sensação, né? De se sentir acuado. Então, aquela sensação de se sentir acuado vai aumentando.
né? Então aquilo vai aumentando. E aí ele vai se sentindo Cada como? vez menor Acuado. diante daquilo que está se projetando Nossa, sobre ele. inferiorizado. Isso, inferiorizado. E olha o tamanho da Aham, emoção, o tamanho do incômodo. E isso faz com que ele se sinta menor. Hum. inferiorizado, E menor. é assim, vou usar uma linguagem, né, mesmo que ele não tenha expressado assim, com essa palavra talvez, mas que isso vai virando monstros dentro da gente. E esses monstros vão nos dominando, né? Porque ele, coitado, Exato. imagina a situação dele se sentir dessa forma num lugar em público, por exemplo, ele às vezes vai até paralisar, porque tem pessoas que se paralisam, né, diante de uma pressão Exato. dessa. Né? Uhum. Então, é a sensação que ele tem. Ele se sente consumido por aquilo, sabe? E aquilo vai fazendo com que ele se sinta inferiorizado mesmo, diminuído, né? Acuado. Então, é uma coisa até corporal. Ele faz uma coisa até corporal, assim, sabe? Ele vai se diminuindo. Quando ele vai falando para mim, às vezes, até o corpinho dele vai diminuindo, né? Porque é uma sensação Ele ruim. traz até na expressão corporal dele, na hora de te contar, ele traz essa sensação que ele está tendo, né? Ele vivencia naquele momento também. Né? Sim, sim. Olha quanto é importante. Pois é. Né? O Lucas, o que eu vi no desenho dele? Uma maturidade muito grande para uma criança na idade dele conseguir colocar com detalhes o que ele estava sentindo. Tem adultos que não conseguem, né? Onde na arte terapia a gente trabalha Sim. isso, sabe? Explorar um pouco para a gente se soltar e conseguir. Porque esses monstros que a gente vai criando, a arte terapia ajuda a gente a eliminar, quer dizer, a gente dominar eles. Porque às vezes a gente é um problema que vai se arrastar pela vida, mas a gente tem que ter domínio daquela situação para não deixar aquilo não dominar a gente, na verdade, no cotidiano. Uhum. É isso mesmo. Que bom, né? E que bom que existe, né? Que bom que existe pessoas como você, Crista, e outras arteterapeutas, enfim, que conseguem ajudar nesse sentido, que é um passo super importante. É o que a gente percebe também. Também é uma área que é novidade aí, né, para muita gente, né, porque acha que às vezes a terapia é lá fazer brincadeira com partes sensoriais, ou desenhos, ou pintura, e não, né, aquele momento que está ali, há todo um passo a passo a seguir para evoluir, né, assim, a busca, o objetivo, né, da busca da terapia que está sendo aplicada é de muita responsabilidade, né? Para a gente conduzir para que a pessoa se sinta cada vez melhor e em condição de lidar com aquele seu problema que está levado até ali. Cris, eu achei que essas informações que você trouxe foi muito importante. Acho que muitas mães que vão poder assistir depois, e que já assistiram agora, ou muitos profissionais, conseguiram entender como que é sua rotina, né? E como que é difícil até a gente chegar aos profissionais, né? Falar, eu vim até aqui porque me encaminharam, porque preciso de ajuda. Como é difícil, porque muitas mães não sabem que tem muitos processos a investigar, onde que devo começar? Porque a professora me falou que ele não está bem na escola, pode ser isso. Aí vai lá, né? Tem a demanda, a questão de poucos profissionais ainda no mercado, tem a questão do custo, né? E muita coisa que tem que investigar, muita informação, aí começa a procurar, é muita gente falando, enfim. Eu acho que é muito difícil esse processo, e você trouxe um esclarecimento grandioso para essas pessoas, assim, de uma forma que alivia, que a gente não precisa carregar isso como um peso, né? Como uma situação assim, apesar dela ser muito difícil, a gente sabe que os pais, né, a família por um todo carrega isso como uma dificuldade muito grande, mas que não precisa ter medo, né? Igual você falou, não tenha medo. Vai ser um alívio depois, né, de descobrir. Porque às vezes não é um autismo, às vezes é uma outra coisa, é um TOD, porque o autismo ele não vem sozinho, né? Ele vem acompanhado de vários outros transtornos, né? Que a gente sabe que também tem que ser trabalhado, né? Então, eu até quero agradecer assim, a sua presença, Cris, de ter vindo, a disponibilidade, a sua criada aí, né? A do Lucas. Obrigada.
vontade de falar dele, compartilhar, porque eu acho tão falar dele importante. um pouquinho e mostrar o desenho dele. É uma criança muito, pelo que eu conheci dele, muito carinhosa, muito alegre, né? Às vezes eu também te amo demais. E se você quiser acrescentar algo, né, sobre a live que você acha importante, alguma dica importante para os pais, né, sobre o cotidiano, sobre a forma de expressão, o que os pais devem, né, presta atenção nisso, pai. Pode ser uma dica que seu filho está dando e não sabe, né? Se você quiser colocar, para a gente finalizar a nossa live. Tá. Primeiro eu queria agradecer você, Cris, pela oportunidade e pela abertura, né? Porque é um assunto que às vezes ele é um tabu, mas ele não tem que ser, né? Assim, a gente tem que cada vez mais falar sobre esses assuntos, né? Sobre as neuroatipicidades, porque está cada vez mais frequente, né? A gente vê mais e mais casos aí de condições neurológicas, principalmente nos pequenos, né? Então, eu acho que isso assim, é o primeiro ponto. Eu queria super te agradecer e agradecer também as pessoas que entraram e que escutaram a gente, que também vou escutar depois, porque o compartilhamento realmente ele é muito importante. A segunda coisa que eu queria falar é que um dos aprendizados, e principalmente depois que eu comecei a trabalhar numa empresa grande, que eu trabalho há um ano, de São Paulo, e eu trabalho remoto aqui de Uberlândia. Se eu pudesse falar alguma coisa assim para as mães e pais que estão passando por esse processo de diagnóstico dos filhos ou que já tem alguma criança que tem uma neuroatipicidade, seja transparente com a pessoa com quem você trabalha. Seja transparente desde o início sobre em relação à condição do seu filho ou da sua filha. Porque essas pessoas precisam entender, né? Elas também precisam entender que e elas vão compreender todo esse processo e isso nos dá uma segurança muito grande de que a gente é mãe, de que a gente é pai, de que a gente é responsável pelo desenvolvimento dessa criança e eles também precisam da gente. Então, seja transparente e eu acho que sempre vai ter aí um meio de caminho aí que as duas pontas vão encontrar e vai acabar auxiliando no desenvolvimento dessa criança, sabe? Então, eu acho que e uma rede de apoio. Não acha que vocês vão conseguir fazer as coisas sozinhas, porque não vão. É muito importante, seja essa rede de apoio, os profissionais que ajudam os filhos de vocês, os amigos que estão do lado de vocês, família, busquem essa rede de apoio, porque eu vou falar por mim, eu achava que eu era uma super mulher e eu não sou uma super mulher, né? Então, ninguém é, né? Ninguém é super heroína ou super herói. Então, a gente precisa de apoio para conciliar tudo que a gente tem que conciliar. Normal, assim, com os filhos em geral. E aí, quando você tem alguma criança na família que tem uma neurotipicidade, isso se mostra muito importante, né? Da gente buscar essa rede de apoio. Então, isso é importante. Acho que isso é um dos aprendizados que eu tive nesse Que processo. legal, Cris, você compartilhar esse seu aprendizado e que sirva, né, para muitas mães se encorajar, né? Não só a mãe, porque eu falo mãe aqui, mas a gente sabe que às vezes é o pai que cuida, né? Às vezes são os familiares, né? Responsável por essa criança, Se sabe? encorajar e viver aquilo de uma forma natural, viver a situação de uma forma natural e confiante, né? Porque tudo dá certo, né? Desde que a gente se dispõe a procurar os melhores recursos, né? Para passar na vida, né? Cris, brigadão. Muito obrigada mesmo. Nós vamos Imagina. finalizar agradecendo a todo mundo que participou, né? Eu vi várias pessoas conhecidas, o Alexandre, eu não fui falando, a Aline, né? Muito obrigada. E as pessoas que vão ver a live, né? Que possa ser esclarecedor para essas pessoas também, né? Então, vamos finalizar aqui. Isso mesmo. Dando um tchauzinho. Eu vou fazer um print da nossa live. Olha, printou o coração. Eu que não pude ficar porque eu estava pensando, né? Mas só para registrar.
Gente, muito obrigada. Bom feriado para todo mundo. Todo espaço para todo mundo. Para vocês também. Beijo, meu Juju. Beijo, meu Lucas, por favor. Até mais, Cris. Obrigada. Beijo. Até Tchau, mais. tchau.